Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar início ao conceito de funções, ok? Então, vamos à aula. Bom, vamos falar sobre funções, ok? Adentrado no conceito de funções através de algumas situações cotidianas em que nos permite aí, de certa forma, se vincular ao conceito de funções, coisa que ainda, né, por definição, não conhecemos. Então veja bem, eu tenho uma tabela aí, uma tabela que está relacionada à quantidade de gasolina e o preço que paga-se por ela, ok? Não é uma tabela que está diferida à realidade, né, da gente. Sabemos que o valor da gasolina não é este aqui atualmente. Enfim, então veja bem, essa tabela indica a quantidade de litros em que se é consumido e, de acordo com o crescimento e quantidade de litros, o valor também vai aumentando, ok? Então, quando eu tenho 1 litro só de gasolina, eu pago por isso R$ 2,60. Quando são 2 litros, eu pago R$ 5,20, né? É o dobro. Quando são 3 litros, eu pago o triplo, né? R$ 7,80. E assim segue-se essa lógica. Pagando 10, eu tenho R$ 26 aí. 40, R$ 104. E quando eu pago uma medida desconhecida, né, quando eu escolho aí uma quantidade desconhecida de litros, eu vou pagar justamente R$ 2,60 vezes essa quantidade de litros, né, que eu estou chamando aqui de x. Então veja que quando eu utilizo uma variável, eu acabo escrevendo uma fórmula. Então veja bem, vamos fazer o seguinte, o preço a pagar eu vou chamar de P de preço. A quantidade em litros, como a gente já viu, eu posso simplesmente representar pela letra X. E assim poderia escrever uma fórmula, né? Qual seria essa fórmula? Seria P, que é justamente o preço que eu quero, né? O preço que eu vou pagar, vai estar justamente vinculado à quantidade de litros, né? Vezes o seu valor por litro. Então, R$ 2,60 vezes X. Então, essa aqui é a nossa fórmula para determinar a quantidade de litros que a gente consegue, a depender do que você compre, ok? Então, esta fórmula aqui que a gente tem é uma função. Por que uma função? Porque é justamente a ideia de função é ligada à fórmula. Em toda função, a gente vai ter duas grandezas, uma dependente e a outra independente. Como assim? Vemos que a dependente é o preço, P. Por quê? Porque eu só vou conseguir esse valor aqui se eu souber quantos litros eu vou querer, ok? Então, a gente chama esse P aqui de variável dependente. Já o x é a independente, ok? A gente chama de variável independente. Então, ok, vista esta situação aqui, eu vou colocar uma outra situação, uma situação mais geométrica. A gente tem aqui um quadrado e essa tabela indica medida do lado e o seu perímetro. Então, a gente vai conseguir agora escrever uma fórmula para o perímetro de uma região quadrada, ok? Então, veja bem, quando o lado mede 1, então, como todos os lados são iguais e medindo 1, o perímetro vai ser 4. Se o lado medir 2, então cada lado medindo 2, o perímetro vai ser 8. Se for 3, o perímetro será 12. Se for 15, cada lado medindo 15, eu vou ter que o perímetro é 60. Mas se for x, eu vou ter então que será x mais x mais x mais x, obtendo aí 4 vezes x, né? Justamente o valor do lado multiplicado por 4, porque o quadrado tem 4 lados. Então, de novo, aí nasce uma fórmula para a gente. O perímetro eu posso chamar de novo de P, é igual a 4x, né? Vai representar aí a fórmula para a gente do perímetro. E as mesmas condições, né? P é a variável dependente, x é a variável independente. Então, a partir disso, a partir do momento que a gente escreve uma fórmula, está
falando sobre função. E sobre fórmula, né, desde que a gente entra no Fundamental 2, a gente vê bastante coisa relacionada à fórmula, mas até lá não era se visto como conceito de função. Então, função é isso, você não vai misturar nada, não vai complicar nada. Fórmulas, toda a fórmula que você vir conseguir, através de uma situação cotidiana, escrever uma fórmula, então você vai estar aí lidando com o conceito de função. Agora a gente vai definir função da maneira, né, que se é definida quando a gente trabalha com função. Né? O conceito de função está ligado justamente à ideia de se ter dois conjuntos e esses dois conjuntos se relacionam por meio de alguma função, ok? Então, definição: dados dois conjuntos A e B não vazios, dizemos que a relação f de A em B, né? Isso aqui, f de A em B é uma notação, a gente escreve assim, f de A em B, é função, agora preste atenção, é função se e somente se para qualquer x pertencente ao conjunto A, ou seja, ao primeiro conjunto aqui, para qualquer valor desse conjunto A, existe em correspondência um único y pertencente a B. Ou seja, para cada A, ele só pode se relacionar a um de B, seja lá quem for. Se for o mesmo ou não, mas só pode relacionar-se apenas com um elemento de B. Tal forma que a gente vai escrever o quê? Um par ordenado. Par ordenado, né? Para quem assistiu aulas de plano cartesiano, a gente fala muito bastante, redundância. A gente fala bastante disso aqui, né? De par ordenado. Então, qual é a ideia do conceito aqui de função? Dado dois conjuntos, aqui é a representação em diagrama, dado dois conjuntos A e B, todo elemento de A, né, para qualquer elemento de A, ele vai estar aí fazendo a correspondência a um elemento de B por meio de uma fórmula, ok? Existirá uma fórmula, que é a nossa função, em que a gente vai conseguir fazer essa correspondência, ok? Qual é a notação para a função? É essa aqui, y igual a f de x. A notação para a função mais usual é f de x. Toda fórmula que aparecer com f de x é uma função. Ou a gente pode usar f de x ou a gente pode usar y, ok? Então vamos ver a praticidade dessa definição de acordo com alguns diagramas que eu vou colocar dispostos para vocês. Então agora vejamos aí duas situações. Eu coloquei aqui uma situação, mas são duas, em que representam função para a gente, certo? Então a gente tem que estar por dentro da definição de função. Lá diz que cada elemento de A, né, vai estar correspondendo a um elemento de B, ok? Seja B, olha só, preste atenção, em B pode estar sobrando ou não elemento. O importante é que cada elemento de A esteja ligando a 1. Inclusive pode estar se relacionando ao mesmo em B, mas que cada um aqui, ó, só saia uma flechinha do A. Se isso acontecer, então é função. Então, para esse caso aqui é função e para esse caso aqui também é função, ok? Ah, mas professor, o conjunto B sobra um bocado de elemento. Não importa os elementos de B, o que importa são os de A. Que todos os elementos de A estejam se relacionando a B e que cada elemento de A esteja somente se relacionando a 1, ok? Independente de quem seja em B. Ou seja, só vai sair uma flechinha de cada número daqui do conjunto A. Então, esses dois representam aí função, né? Coloquei escrito aqui, ó, que eu acabei de falar. Os dois diagramas representam funções, pois cada elemento de A está associado a um único, coloquei em maiúsculo, elemento de B. Então, tem que estar por dentro dessa aqui. Então, eu coloquei mais outras situações para a gente julgar como função ou não. Né? Tem que estar de olho sempre na definição que foi dita. Então, vamos lá. O primeiro diagrama que aparece aqui, que é este aqui, a pergunta é: todos os elementos de A estão correspondendo a algum elemento de B? A resposta é sim, né? Agora, cada elemento de A está associando a um único elemento de B? Também sim. Ah, professor, mas os dois estão ligando, né? Estão correspondendo ao mesmo elemento. Não importa. Se você cobrir B aqui, você vai perceber que cada número aqui de A está
apenas lançando, né, digamos assim, uma flecha para B, independentemente se qual seja lá o elemento de B, ok? Então, para esse primeiro caso aqui, a nossa representação é de uma função. Ok? Para esse segundo aqui, esse segundo representa uma função ou não? Neste caso, não representa função. Ah, professor, por que não? Porque, como está lá na definição, todo elemento de A tem que estar associando a um elemento de B. E veja que o zero do conjunto A não está associando a ninguém. Então, o problema está aqui no zero, ó. Teria que estar ligando. Então, portanto, não é função. Não pode ficar ninguém sem se relacionar. Este diagrama aqui do meio, este diagrama do meio não representa função. Para a gente não é função. Ora, por que não é função? Veja bem, perceba que o número 1 do conjunto A está se associando a 3 elementos de B. E não pode, só pode a 1. A gente viu a definição aqui. Saem 3 flechas do número 1. Embora o 2 e o 3 estejam se associando, por conta desse fato, não é função. Para este outro diagrama aqui, é função ou não? Neste caso, a gente tem aí uma função, porque cada elemento de A está se associando a um elemento de B, seja lá quem for. E perceba, né, que está saindo apenas uma flechinha do conjunto, né, dos números que fazem parte do conjunto A. Então, esse caso aqui é função. Neste outro, é função? É função sim. Por que é função? Porque cada elemento de A está se associando a um elemento de B. Todos aqui, ó, de cada um sai uma flecha. Então, tá tudo ok. Então, para esses casos aqui, a gente tem um misto aí de diagramas que representam funções ou não. Espero que tenham entendido, ok? Avançando, quando se trata de função, a gente pode simplesmente escrever o que é o domínio, contradomínio e imagem da função. Então, toda vez que você tem aí uma função representada por diagrama, é possível a gente nomear, né? Porque em matemática tem muitas coisas vinculadas a definições. Domínio, contradomínio e imagem são aí definições preciosas que a gente precisa aprender. Então eu peguei esse diagrama que já foi feito lá em cima, ok? Que representa uma função, e a gente vai, né, colocar aqui o que é domínio, contradomínio e imagem. Então, como você já pode perceber aqui, aqui estão as definições, ok? O domínio são os elementos do conjunto A, e a gente representa o domínio por essa notação aqui, ó, D de F, certo? Domínio da função. São os elementos de A. Como isso aqui é um conjunto, a gente tem que escrever como chave, certo? Os elementos têm que estar entre chaves. Então, os elementos de A são 0 e 5. Esse é o meu domínio, ok? O contradomínio são os elementos de B. Então, da mesma forma, existe uma notação para o contradomínio. A gente faz isso aqui, né? CD, contradomínio da função f. E do mesmo modo, como se trata de um conjunto, lança-se a chave e a gente coloca aqui todos os elementos do conjunto B. Nesse caso, é menos 2, menos 1, 0, 1 e 10. E o conjunto imagem. A imagem a gente abrevia por IM, imagem da função, e a gente escreve como conjunto também, só que a imagem é quem? Os elementos de B correspondidos de A, ou seja, só os elementos em que tiveram aí correspondências de A. No caso, são os elementos 0 e 10. Então, aqui está a nossa definição para domínio, contradomínio e imagem. Não tem erro, a partir de um diagrama é possível tirar essas três coisinhas, né? Correspondendo aí, né, claro, a definição de cada, ok? Vamos falar agora sobre o valor numérico de uma função, ok? O que vem a ser o valor numérico de uma função? Primeiramente, a gente tem que ter a função. Então, a função é dada para a gente e a gente vai fazer o quê? O valor numérico de uma função é o valor que y igual a f de x, ou seja, a função assume quando se atribui determinado valor à variável x. Então, a questão vai lhe pedir para que você substitua o dado valor, né, a variável x, e calcule para encontrar
o nosso f de x ou y, né? Tanto faz escrever y ou f de x, ok? Por exemplo, ó, dada a função f de x igual a 2x menos 1, com x pertencente a R, o valor de f de 2 é 3 e o valor de f de menos 1 é menos 3. Como assim? Como é que ele achou? Como é que está me dizendo que são esses valores? Então, veja bem, ó. Se a função é f de x igual a 2x menos 1, e ele diz aqui que f de 2 é 3, perceba que ele substituiu, né? Aqui dentro fica sempre x. Como é um número agora, aqui está dizendo para você que x é igual a 2. Então, significa que nessa função eu vou substituir o x por 2 e resolver. Ok? Então, vai ficar assim, ó. F de 2, eu substituo em todo lugar que houver x, viu? Aqui dentro, f de 2 igual a 2 vezes 2 menos 1. Então, repito aqui, ó, f de 2, que é o que eu quero, é igual a... Resolve, né? 2 vezes 2 é 4, 4 menos 1 é 3. Por isso que ele afirma aqui que f de 2 é 3. Então, portanto, a gente tem isso aqui, que f de 2 é 3. E agora ele diz que f de menos 1 é menos 3. Faz da mesma forma, ok? F de x é igual a 2x menos 1, trazendo aqui a função para cá, e a gente vai fazer a substituição, a troca do x por menos 1. Logo, a gente vai ficar com f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 menos 1. F de menos 1, a gente repete isso aqui, é igual a 2 vezes menos 1 é menos 2 menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1, a gente vai ficar com menos 3. Então, perceba que eu tenho que fazer essa repetição, porque é notação, ok? F de x, como x é menos 1, logo vai ficar f de menos 1. Tem que fazer a notação correta, como está sendo feito aqui, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios com o que a gente viu até agora de função, para praticar melhor, ok? Então, primeiro exercício aqui, diz o seguinte: sejam os conjuntos A, dado pelos elementos 0, 1 e 3, e B, dado aí pelos elementos menos 3, menos 2, 1, 4, 6 e 7, e a relação f de A em B, dada por f de x igual a 3x menos 2. Construa o diagrama e conclua que a relação representa uma função. Então, ele dá todas as condições aqui, para que a gente faça o diagrama. Como assim? Bom, a gente já sabe fazer o diagrama, né? Pelo menos fazer os círculos, a gente consegue fazer. Não é bem um círculo, né? A, B, o que é que eu vou fazer com esses dois? Vou colocar aqui em A os elementos que foi dado na questão. Então, 0, 1 e 3. E de B da mesma forma, né? Menos 3, menos 2, 1, o 4, o 6 e o 7. Pronto. Como é que eu vou fazer a correspondência, né? O 0 vai em quem? O 1 vai em quem? Como é que eu vou conseguir utilizar aqui a correspondência para que eu conclua, né, se vai ser função? Tá aqui, ó. Você vai usar esse fato aqui. Isso aqui vai lhe dizer o que você precisa para fazer a correspondência. Como assim? Bom, eu vou utilizar os números que tem em A para substituir aqui nessa relação, e o resultado eu vou fazer, né, a correspondência. Então, veja bem, primeiro eu vou fazer para quem? Para x igual a 0, pois os elementos x são os elementos que estão em A, né? X igual a 0 é o primeiro elemento. Então, eu vou substituir na função. F de 0 é igual a 3 vezes 0 menos 2. Quando eu resolvo isso aqui, eu acho que f de 0 é 3 vezes 0 dá 0, menos 2, menos 2. Então, veja agora que eu consegui fazer o cálculo de f de 0 igual a menos 2, e significa que o 0 vai no menos 2. Então, o 0 vai para a gente no menos 2. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o 1 e para o 3. Eu faço para x igual a 1, substituo na função, vou ficar com f de 1 igual a 3 vezes 1 menos 2. F de 1 é 3 vezes 1, que dá 3, menos 2, 1. Logo, a gente tem aí que o 1 vai corresponder também no 1, né? Ele corresponde nele mesmo. O 1 corresponde no 1. E por fim, a gente faz o que? A gente faz para x igual a o terceiro elemento, que é 3, né? X igual a 3, a gente faz f de 3 igual a 3 vezes 3 menos 2. F de 3 é 3 vezes 3 dá 9, 9 menos 2, 7.
Logo, o 3 vai aí corresponder ao 7. Então, tá aqui. Respondendo agora a pergunta final, né? Isso aqui representa uma função? Sim, representa a função, pois para todos os elementos de A houve aí uma correspondência. Ah, professor, mas se por acaso eu fizesse aqui f de 3 e desse um 8, e a gente sabe que o 8 não está aqui, aí o 3 não ia corresponder a ninguém, né? Ia ficar sem ligar, logo a gente ia concluir que não seria uma função. Mas para esse caso, a gente tem aí o exemplo de uma função, ok? Certo? Então, para fazer diagrama, só precisa fazer aí o cálculo do valor numérico, ok? No exercício 2, já te dá o diagrama prontinho, né? E vamos ler o que tem aqui no exercício 2. Considere o diagrama abaixo e responda os itens a seguir. Então, temos o diagrama, claro que é uma função, que a gente já dá para perceber que cada elemento de A está associando a um de B, né? E ele pede aqui, ó, temos 6 letras para resolver. Ele pede o domínio na A. Então, quem é o domínio na A? Os elementos do conjunto A, como a gente já viu por definição. Quem são? 1, 2, 4 e 5. Professor, mas se eu esquecer de colocar as chaves, vai estar errado, porque como aqui é um conjunto, a gente tem que representar por chaves sempre. A imagem. Quem é a imagem? A imagem desse diagrama aqui são todos os elementos de B que foram associados. Ou seja, os elementos de B que foram associados é menos 2, menos 1, 2 e 3. O contradomínio, por definição, o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Então aqui a gente vai colocar quem? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Todos os elementos aqui de B, ok? Quem é o f de 4? Qual o valor do f de 4? Então, aqui dentro a gente sabe que é x, x está valendo 4. Se você for olhar aqui no diagrama A, que corresponde os elementos, né? Os números em x, o 4 vai em 2. Então, o f de 4 aqui é 2. Simples, né? Só observar o diagrama. Quem é y, ou seja, ele quer saber quem é y aqui, o número daqui, quando o x for 5. Quando x é 5, o y é 3. Então, nesse caso aqui, y é igual a 3. E a última, quem é x, ou seja, ele quer saber quem é x quando o y foi o menos 1. No menos 1, tá aqui, o x foi o 2. Então, x é 2. Então, isso aqui não exigiu nenhum cálculo, apenas a observação com relação ao diagrama que representa aí para a gente uma função. Tem que representar a função, senão não é possível a gente tirar esses valores aí, né, do domínio, contradomínio e imagem, ok? O último exercício pede o seguinte, ó, calcule f de menos 1 mais f de 5 se y é igual a 3x mais 2 para todo x pertencente a R. Como eu já falei para vocês, vocês podem até estranhar essa notação aqui, mas vocês sabem que tanto faz a gente escrever y como f de x. As duas coisas representam função, ok? Então, para a gente resolver isso aqui, é necessário a gente fazer o cálculo de f de menos 1 e f de 5. Os dois resultados, no final, a gente vai somar. Então, como eu tenho uma função, eu posso simplesmente calcular sem nenhum problema, ok? Então, calculando o f de menos 1. F de menos 1 é, na função que é 3x mais 2, vou substituir o x por menos 1. Vou ficar com 3 vezes menos 1 mais 2. Calculando isso aqui, 3 vezes menos 1 é menos 3 mais 2 é menos 1. Então, temos aí o primeiro resultado, menos 1. Depois, vou calcular quem? Vou calcular o f de 5, ok? Ele quer f de 5 agora, ou seja, no lugar de x, substituir por 5. Então, 3 vezes 5 mais 2 é igual a 3 vezes 5, que é 15, e 15 mais 2 nos dá 17. Portanto, aí a gente vai finalizar agora o problema, né? A gente tem que f de menos 1 mais f de 5 é... f de menos 1 é menos 1 e f de 5 é 17. Logo, menos 1 mais 17 nos dá aí nosso 16. Então, problema relativamente simples, né, envolvendo função, e é isso, ok? Então, esta foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito inicial sobre função, notação, diagrama
e os conceitos de domínio, contradomínio e conjunto imagem, que tudo isso vai ser prolongado até o restante do conteúdo, ok? Então, até uma próxima aula.